Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um podcast do We Love to Dance. Desta vez temos connosco o Rui Alves. Rui Alves é um jovem muito ambicioso, muito inspirador, começou desde muito novo a dançar e eu achei que seria muito bom termos o seu percurso, umas palavras da sua parte para saber um bocadinho mais sobre ele. Sem perder muito tempo, queria perguntar, Rui, onde é que nasceu a tua paixão pela dança? Segundo sei, tu começaste muito novo, mas como é que começou esta paixão? Olá Luís e olá a todos que estão a ver-nos neste momento. É assim, eu ao contrário do que tu disseste, eu até acho que comecei tarde, na verdade. Eu acho que eu comecei a dançar por volta dos meus 13 anos, quase a fazer 14. Se soubesse, tinha começado mais cedo, confesso. Mas lá está, eu comecei porque eu vivi sempre rodeado de dança à minha volta, a minha irmã sempre dançou a vida toda, e então eu cresci sempre um bocado neste mundo em que eu acompanhei o percurso dela, acompanhei sempre tudo o que ela fazia. E eu andei sempre de desporto em desporto, fiz futebol, fiz ginástica, fiz basquete, fiz natação. Houve uma altura em que decidi, olha, isto está à minha volta há tanto tempo, eu nunca experimentei, por que não? Vamos experimentar e vamos ver no que é que isto dá. E olha, até hoje, olha, cá estamos. Sentes que ela foi uma parte muito fulcral do teu crescimento, não só para começar, mas depois a tua carreira enquanto bailarino e professor? Sim, sem dúvida. Aliás, acho que principalmente na minha carreira enquanto professor, acho que a minha irmã foi um elemento fulcral no que toca a isso, porque eu comecei a dar aulas a substituir aulas dela. Então, no fundo, o que aconteceu era a minha irmã andava naquele equilíbrio entre os trabalhos comerciais e as aulas, e muitas vezes os trabalhos comerciais prolongavam-se, e então o que acontecia era, na altura, como estava a começar a coreografar e como estava a criar as minhas próprias coisas, comecei também a garantir algumas aulas dela, por assim dizer. E o que aconteceu é que os horários dela foram ficando cada vez mais incompatíveis e eu fui-me chegando à frente cada vez mais e fui ganhando o gosto por aquilo, e então foi assim que eu comecei a desenvolver as aulas, e foi assim que nasceram também os Conviction e a Escola de Dança Conviction como a conhecemos hoje. Sim, e olha, isso por acaso é uma coisa muito interessante, que eu acho que sim, temos isso em comum, mas assim, acho que começaste mais cedo. Eu comecei também tarde, entre aspas, aos 16, aos 17, eu e o Carlos Neto começámos ao mesmo tempo, nunca sei. Mas uma coisa que eu acho que é muito interessante é que muito cedo eu percebi que queria dançar e que queria fazer algum projeto. No meu caso, eu falo para mim, eu decidi fundar a escola porque sentia que faltava um bocadinho ali condições, eu queria dar melhores condições aos meus alunos e às pessoas que me seguiam. Eu sei que tu fundaste também a tua escola e o teu projeto muito cedo, muito cedo é tão cedo, mas a uma altura que se calhar as pessoas querem mais estabelecer-se no mercado ou que querem crescer mais e tu resolveste, olha, não, eu quero fazer isto. Também sei que também tiveste nos Next muito tempo, tiveste muito tempo também a coreografar, a fazer os teus vídeos, e isso tens tido um percurso mesmo de muita experimentação e fazer muita coisa. O que é que te levou, podes acompanhar um bocadinho sobre esse processo de quando começaste a fazer os teus primeiros vídeos até o processo de eu quero fazer a minha própria escola, quero ter o meu grupo, quero coreografar e as tuas ambições por trás desses projetos? Ok. É assim, em relação aos meus vídeos, e é como tu estavas a dizer, eu acho que é muito uma questão de experimentação e é muito uma questão de estarmos sempre a tentar fazer coisas novas, e eu sempre tive a opinião de que a dança é uma coisa que é muito nossa, mas é nossa para alguém. E então eu sempre tive um bocado essa necessidade, que era de querer mostrar a minha mensagem da maneira que eu acho mais correta. E lá está, e essa maneira vai mudando muito com o tempo. Portanto, eu sinto que eu olho para vídeos que eu fiz se calhar tipo há 8 anos e eu não os faria hoje, percebes? Yeah. Porque sinto que a minha visão entretanto mudou. Mas lá está, mas aquilo é um percurso e eu sinto-me bem com esses vídeos que fiz. Aliás, eu sinto-me bem com todos os vídeos que fiz, com todas as coisas que apresentei, porque acho que faz parte de um percurso, e tenho a certeza que daqui a 8 anos, se eu decidir fazer outro vídeo qualquer e olhar para os meus vídeos de hoje, eu também vou sentir que se calhar já faria coisas diferentes, percebes? Então acaba sempre por ser... Lá está, na altura eu senti um bocado isto, na altura o YouTube estava em ascensão, no fundo,
e eu estava naquela, ok, isto é uma boa plataforma para eu mostrar os meus vídeos, e como também foi uma área que sempre me interessou, foi a área do vídeo e a edição e tudo mais, decidi que era uma boa maneira de mostrar o trabalho e era uma boa maneira de ir crescendo, lá está, e ter pessoas que me fossem acompanhando, mas não só, mas acima de tudo experimentar enquanto bailarino e coreógrafo, lá está, e também para poder ter feedback de pessoas que estão na área há mais tempo que eu e também para perceber como é que eu podia crescer nesse sentido. Foi sempre essa a ideia. Eu acho que quando estás sempre a crescer, e isso estás a dizer é muito interessante, quando estás sempre numa constante procura de ser melhor e de crescer, é normal que tu olhes para as tuas coisas passado 8 anos e notes que agora estão muito melhores. Se tu estiveres parado, é normal que isso não aconteça. Portanto, isso é só um sinal, sim, que estás sempre em constante evolução. Antes disso, eu lembro, há uma pergunta que eu queria fazer antes disto, que era, no decorrer entre essa parte dos vídeos e montagens do teu projeto, ou penso que até se calhar já tinhas montado, eu lembro-me que tiveste um ano ou algum tempo no Philip. E eu lembro de pensar para mim, de quem já estava numa posição de dar aulas e eu queria falar sobre as próprias coisas, achei que foi até bastante humilde de se pôr numa posição, porque vamos ser sinceros, aqui em Portugal às vezes falta um bocadinho aquela coisa de fazer aulas uns dos outros, apoiarem-se uns aos outros, de querer aprender uns com os outros, mais facilmente queremos aprender com quem está lá fora do que quem está ao nosso redor. E eu achei muito interessante essa situação de tu quereres fazer parte de um grupo, queres estar perto do Nando, e eu também conheço o Nando há muitos anos. Queria saber porque é que tomaste essa decisão e o que é que aprendestes e levaste contigo para quando fizeste o teu próprio projeto. Então, é assim, na altura eu estava a sentir falta lá está, eu estava a dar aulas na altura, estava a desenvolver o meu projeto já, mas também sentia falta de receber do outro lado, e lá está, isto é aquilo que eu estou sempre a dizer, que é, nós não nos podemos fechar, e é aquilo que eu digo, que é, que quer seja fazer aulas online, quer seja ir à procura de outra pessoa que nos dê formação, eu acho que o que nós temos que fazer é ir atrás mesmo, e acho que temos de deixar um bocadinho de parte aquela questão de eu não vou fazer aulas desta pessoa, não vou fazer aulas daquela pessoa. Não faz muito sentido, e o facto de eu já dar aulas e de eu próprio ter o meu grupo não significa que eu não sou um bailarino e não significa que eu não tenho que também que passar pelo processo, percebes? E continuar a passar pelo processo. Eu acho que isto é uma questão contínua, lá está, enquanto bailarinos, enquanto coreógrafos, principalmente enquanto coreógrafos também, que é mais a área em que eu gosto de me focar, que é, eu não... Lá está, eu trabalho também enquanto bailarino, mas a área que eu gosto mesmo e a área que eu quero e que treino para me especializar todos os dias é coreografia e é enquanto coreógrafo. E acho que no que toca a isso, nós temos que beber um bocado de todo o lado, porque a questão é um bocado desta, isto depois também tem a ver com a história da inspiração e da motivação, e eu acho que a inspiração e a motivação vem das pessoas, vem de tudo, portanto é um bocado beber de todo o lado para que o teu trabalho saia o mais enriquecido possível. E no fundo é essa abordagem que eu tento ter, no fundo é isso que me fez, lá está, e na altura também falei muito com o Nando na altura também sobre essas coisas, e lá está, e a ir à procura de mais feedback, seja, lá está, porque qualquer pessoa que nos dê feedback vai servir para a nossa dança evoluir. Para crescer, ok. Diz-nos então, então, depois disso, tu montaste o teu próprio grupo e depois resolveste montar a tua própria escola, sabendo o quão difícil às vezes é o processo de o fazer, e como às vezes é difícil não só ser criador de dança e criador de arte no geral, mas também ser gestor de uma escola e de um projeto. Queria que nos disséssemos um bocadinho o que é que passou pela tua cabeça, quais foram as facilidades e dificuldades, apesar de eu saber algumas. Acho que às vezes as pessoas não têm noção do quão difícil é. Pensar, montou um espaçozinho, ele tem o espaço dele e faz, e às vezes não é bem assim. É assim, eu acho que é importante também, é assim, vou-te dar um enquadramento de como é que a escola surgiu, porque também é importante para saber qual foi a necessidade de abrir aquele espaço. É assim, os Conviction surgiram em 2012, enquanto grupo. Portanto, vamos fazer 10 anos no próximo ano enquanto grupo, e aquilo que aconteceu foi, nós treinávamos num clube recreativo,
Lá está, aquelas aulas que nós demos nos clubes recreativos para os miúdos, e aquilo foi crescendo, mas houve uma altura em que tivemos que sair do clube, e eu procurei um espaço para alugar, e tive num espaço em regime de aluguer durante um ano. O que acontece é que o próprio espaço tinha aulas de hip-hop e oferecia aulas de hip-hop, o que significa que as pessoas, quando procuravam esse espaço, não procuravam, lá está, eles iam procurar as aulas do espaço em si, e não necessariamente as aulas que eu estava a dar naquela altura. E durante esse ano, uma coisa que eu me fui pondo a pensar é: se eu continuar isto, o meu projeto vai morrer. Porque eu não vou ter, lá está, um grupo de pessoas tem que ter renovação, e há pessoas que saem, há pessoas que entram, e isto tem que estar sempre a acontecer. E na altura senti um bocado isso: se eu ficar aqui parado, o meu projeto vai acabar por desaparecer mais tarde ou mais cedo. E isso levou-me a pensar em procurar outro espaço. E a minha ideia inicialmente não seria abrir uma escola de dança, mas sim abrir um estúdio e um espaço onde eu pudesse ter o meu grupo. Mas lá está, isto é as coisas. Eu não sei se é de um tipo de pessoas que acredita nisto, mas quando as coisas se alinham, pronto, há certas coisas que nos dizem para ir naquela direção. E eu sinto um bocadinho que foi isso. É assim, apareceu o espaço onde nós estamos hoje, o espaço tinha acabado de vagar quando nós fomos para lá, e eu senti isso quase como uma: ok, eu estou a ver este espaço numa altura em que eu estou mesmo a precisar de um espaço. É um bocadinho mais do que aquilo que eu estava à espera, mas se calhar é uma boa maneira de investir um bocadinho mais, e se calhar vai levar um bocadinho mais de investimento, mas se eu trabalhar, eu consigo fazer isto funcionar. E foi sempre esse o meu pensamento. E pronto, estamos com 5 anos de existência desde aí, e pronto, e as coisas estão-se a encaminhar cada vez melhor. Eu acho que é uma coisa que eu não esperava que fosse tão difícil, por assim dizer. Devo dizer isto, entrei um bocado naquela coisa do vamos de cabeça, percebes? E só que realmente quando eu entrei é que percebi: ok, eu meti-me nisto, e isto vai ser mais difícil do que eu estava à espera. E a partir daí sinto que a minha mentalidade foi sempre mudando nesse sentido, que é: vamos trabalhar para que isto funcione. E lá está. E agora, desde que apareceu esta história toda da pandemia, eu acho que tinha sido, antes disto acontecer, acho que tinha sido o ano em que estávamos a ter maior crescimento. E pronto, e chegou esta história da pandemia para nos meter um bocadinho todos em xeque, e para nos testar um bocado. Mas pronto, mas lá está. Mas acho que sim, não é de todo fácil, como estavas a dizer. Sim, eu entendo perfeitamente, até porque eu abri também numa altura em que eu ainda era um bocado jovem, e senti também um bocado essa situação, e é o que todos nós pensamos: nós queremos dar boas condições, queremos ter um espaço nosso, um espaço para o nosso projeto, mas depois a gente pensa: por muito talentosos que nós sejamos e muitas versáteis, porque a cena boa da dança é isso, nós sentimos que somos muito versáteis, e aqui em Portugal ainda somos mais versáteis. Somos os nossos próprios agentes, somos os nossos próprios editores de vídeos, até o nosso marketing do espaço nós fazemos, então acreditamos um bocadinho que podemos fazer tudo. E isso é bom, eu sou a favor disso. Agora, o que às vezes não é tu ser gestor de um espaço, ou gestor financeiro, que é o que muitas vezes tu tens de ser, às vezes é um salto que demora tempo. Tens de aprender leis, tens de aprender de tudo um pouco para poder ter o teu espaço, e isso tudo. E isso é uma coisa: quando tu vais abrir o teu próprio espaço, tu não estás preparado, a não ser que tenhas alguém que esteja dentro da área, que já tenha feito, torna-se mais difícil. A parte boa é que quem está habituado a lutar contra rejeição diariamente, está habituado a aprender coisas novas, ou seja coreografias, seja métodos de ensino, seja tudo um pouco, como nós bailarinos e coreógrafos estamos habituados a fazer, tem aquela fome de aprender, tem aquela fome de ser melhor, e isso leva a que depois conseguiste organizar. No meu caso, não sou a pessoa mais organizada do mundo, tive de tentar ser um bocadinho melhor. Se conseguires organizar, tu vais conseguir aprender e ser um melhor gestor de negócios, e conseguir que o teu projeto esteja. Tu falaste uma coisa muito importante, que é a renovação. E isso é uma coisa que que alguém for falar com pessoas que têm escolas há muitos anos, e essas pessoas
já têm o ciclo de renovação muito bem pensado e como é que vão fazer para angariar novos clientes e isso tudo. E é assim que as empresas, todas as empresas que a gente usa diariamente, seja a Vodafone, eles têm esses ciclos e essas coisas bem pensadas, bem estruturadas. Nós, bailarinos, às vezes temos aquela de pensar no dia de hoje e não pensamos tanto nisso. E esse é o desafio de também ter um espaço aberto e o nosso próprio espaço, que é não ser só uma coisa de agora, ser uma coisa que, para jovens, tipo com a idade que nós tínhamos, quando montámos, terem um espaço para poderem realizar os seus sonhos. E eu acho que isso é muito nobre da tua parte, teres feito isso. No fundo, eu acho que essa razão pela qual tu estás a falar, eu acho que é a razão que me move. Eu sinto que quando era mais novo, eu gostava mesmo da sensação de pertencer a alguma coisa, de sentir que eu estou a ajudar a desenvolver alguma coisa. E lá está, e sentir que e sempre uma coisa que eu sempre procurei enquanto jovem era sentir que não era só eu que acreditava nos meus sonhos e nos meus objetivos, que havia pessoas à minha volta que acreditavam também. E no fundo, aquilo que eu quero com a escola de dança e com o grupo e tudo mais, é sentir que o pessoal mais jovem e que está a passar por aquilo que eu já passei, têm plataformas para se mostrarem e têm plataformas para conseguirem crescer e para sentirem que fazem parte de alguma coisa e que aquilo para eles é uma segunda casa, no fundo. Eu fico super satisfeito quando eu ouço os meus alunos a dizer que a escola de dança para eles é uma segunda casa. Para mim é a minha maior realização enquanto coreógrafo, enquanto bailarino e enquanto professor. Porque eu, no fundo, trabalho para que eles se sintam parte de alguma coisa. E quando existe esse reconhecimento, eu acho que é o maior reconhecimento enquanto professor que tu podes ter. E lá está. E acho que esta altura em que nós vivemos veio precisamente mostrar isso. O facto de nós estarmos em casa fechados e dos alunos chegarem à frente para pagar mensalidades, apesar de não estarem a usufruir de um espaço físico, eu acho que isso mostra-nos a todos o trabalho que nós fazemos enquanto professores e o valor que os nossos alunos nos dão, no fundo. E por isso, e lá está, eu acho que isso é uma coisa importante, que é importante agradecermos e chegarmos à frente e mostrar aos nossos alunos que de facto estamos mesmo gratos por tê-los connosco, porque sem eles o nosso sonho não existia, e eu gosto de acreditar que sem nós o sonho deles também não era tão potencializado, seja na dança, seja outra coisa qualquer. Eles podem não querer ser bailarinos, mas a dança ensina-te muita coisa que tu podes carregar para a tua vida e para o que quer que seja que tu estás a fazer. E eu acredito sinceramente nisso. É verdade, se tu acreditas que consegues fazer dança, ou seja o que for, tu consegues fazer algo. E vou-te dizer, eu trabalho com miúdos dos 3 aos 5 e uma das coisas que a gente faz e que eu ainda hoje às vezes tenho medo, que estás numa roda, é a cena mais básica do coisa, estás numa roda e vais ao meio dançar. E eu noto que as educadoras que elas depois acompanham o trabalho e elas dizem que os miúdos quando começam nos 3 anos têm sempre aquele medo e não vão ao meio, e depois, ou choram ou não querem fazer, depois aos pouquinhos vão indo e tu notas que depois noutras áreas da vida deles essa autoconfiança vai-se ganhando. Tu quando fazes uma coisa tão boa como a dança e te dá aquela confiança em ti mesmo, faz-te saber mexer o teu corpo, faz-te dar energia, dá-te aquela confiança, tu depois te sentes que consegues fazer tudo. E independentemente daquilo que a gente faça na nossa vida, a gente acha que vai conseguir porque já fizemos a dança. E acho brutal o esforço que fazes para manter o teu espaço mesmo depois desta pandemia. Sinto a mesma situação e daí queria te perguntar, sendo que és uma pessoa que vejo muito falar de inspiração, motivação, tens os teus próprios ídolos, que eu gostaria depois também de falar um bocadinho sobre isso há bocado. Eu gostaria de saber, nós temos uma rubrica que é o Dance Tips, e eu gostaria de saber quais são as 5 dicas que tu darias dentro dessa inspiração, da motivação, aos jovens para seguirem os seus sonhos, quer seja na dança ou em qualquer coisa na vida. Ok. Então, vais-me pôr a pensar um bocadinho agora. Eu digo já que ele não estava à espera disto. Esta rubrica já tem de ser para apanhá-los desprevenidos. Vamos ver. Basicamente, para mim isto é a primeira que eu acho que é mais interessante, que é mais, aliás, é a mais verdadeira para mim e eu acho que é a mais importante também, e às vezes sou um bocado clichê, mas faz aquilo que tu gostas de fazer.
acima de tudo. Isso não significa que não tens que abrir horizontes e não tens que fazer outras coisas. Tens. Mas, ao fim do dia, tu és uma pessoa e tu és a tua própria pessoa. Portanto, tu tens que trabalhar para desenvolver aquilo que tu queres desenvolver. É a tua mensagem. Portanto, independentemente se isso se enquadra no meio onde tu estás ou não. Isso é uma coisa que tu depois tens que ir à procura. Portanto, desenvolve o trabalho que queres desenvolver, acima de tudo, e trabalha para isso. Agora, relativamente à questão do trabalho, vou passar para a segunda dica. A segunda dica para mim há muito aquela work hard, play hard, estás a ver? Então é um bocado muito aquela cena de vou trabalhar, bué, não sei. Assim, eu acredito muito no trabalho árduo, só acho que não deve ser árduo demais. Okay? Eu acho que é importante nós termos na nossa cabeça que todos temos um ritmo e não vale a pena às vezes nós estarmos simplesmente a forçar só porque sim. E eu aprendi isto sozinho, porque eu era aquele tipo de pessoa que eu ia para a aula e depois chegava à casa e se fosse preciso ficava tão frustrado com aquilo que eu chorava e depois fazia e tentava fazer outra vez e não saía dali enquanto aquilo não saísse. E eu acho que, lá está, apesar de funcionar em certas partes, é um bocado tóxico a certo ponto. E eu acho que é importante, ok, hoje não está a sair, ou estás a criar e a coisa não está a fluir, sai um bocadinho. Eu lembro-me, eu fiz um workshop foi um workshop do Lando Wilkins e o Lando disse isto, que foi se não está a funcionar, sai, vai ao jardim, come um gelado, sei lá, qualquer coisa. E ele disse isto na altura, foi na altura em que eu estava mesmo nesta coisa do eu vou fazer e fazer e fazer e fazer, e aquilo na altura soou-me e aquilo ficou na minha cabeça à roda e eu fiquei a pensar, ok, se calhar eu tenho que interiorizar isto um bocadinho mais, se calhar não é tão saudável para mim aquele tipo de mentalidade, o que não significa que não tenham que trabalhar arduamente, certo? Mas eu costumo dizer isto, que é work smart, not hard. Portanto, se tu souberes ser inteligente com a maneira como trabalhas, isso é muito importante. Portanto, acaba por ser melhor do que trabalhar mesmo tipo muito e estás sempre ali agarrado àquilo. Se tu souberes que, ok, tens aquela horinha, aquelas 2 horinhas e estás ali focado naquilo ao máximo, depois o teu cérebro vai processar aquilo muito melhor. E todos nós sentimos isto já, que é irmos para uma aula de dança, apanharmos uma coisa e parece que no dia aquilo não está a fluir e depois nós vamos para casa, dormimos e no dia a seguir aquilo parece que acorda e está no corpo muito melhor e ninguém sabe muito bem porquê. Parece que é simplesmente porque o nosso corpo o nosso cérebro teve o tempo a processar aquela informação. Portanto, isto para a terceira dica, acho eu que vou para a terceira. Não precisa ser necessariamente 5, atenção, isto é só... Mas isto relativamente à terceira era isto que eu ia dizer, é arranjar uma maneira de... Não quer dizer programar, porque programar parece demasiado tipo certinho, do género, agora vou fazer isto para ali, mas pronto. No fundo, a minha ideia é programar do género, faz um bocadinho, se tu gostas de dançar, tu tens que dançar todos os dias. Dança um bocadinho todos os dias. Isto não significa que seja dançar com o objetivo de hoje vou melhorar muito tecnicamente. Não, eu estou em casa e se for preciso, ou então estou na escola de dança, a impressora está a imprimir alguma coisa e eu estou a dançar ao som da impressora. Percebes? Simplesmente porque aquilo está no meu corpo. Okay? Eu ouço um ritmo, se a impressora vai estar a marcar um ritmo, aquilo para mim já é suficiente para o meu corpo estar a mexer. E então é isso que eu quero que eu digo ao pessoal e que eu quero que o pessoal pense, todos começamos a dançar por uma simples razão, que é porque gostamos. E não nos podemos esquecer disso. Portanto, fazer um bocadinho todos os dias e lá está, e vamos ficar muito mais próximos de alcançar os nossos objetivos. Quarta, experimentar. Tentar e falhar. É o mais importante. Todos nós já sentimos aquela coisa de quando gravamos alguma coisa nossa não nos gostamos de ver. Eu acho que isso vai ser a minha eterna luta enquanto bailarino, enquanto coreógrafo, é gravar alguma coisa e eu olhar e dizer assim, fogo, Rui, tiveste muito bem. Isso eu acho que vai ser aquela... às vezes consigo olhar e dizer assim, ok, foi fixe, tiveste mais ou menos. Mas nunca consigo olhar para um vídeo meu e dizer assim, fogo, Rui, tiveste espetacular. Porque lá está, porque eu começo sempre a pensar naquilo que estava mal. E acho que temos que procurar também aquilo que estamos a fazer bem, mas não nos deixarmos iludir por isso, no fundo. Acho que é isso que é o mais importante.
E tendo em conta, lá está, todas as dicas que eu te estou a dar, eu acho que são muito, acho que têm um cariz muito pessoal e tipo, e de procurares aquilo que tu és enquanto bailarino e arranjares a tua maneira de crescer, no fundo. A última dica que eu posso dar, e esta aqui não é bem uma dica porque ou temos ou não temos, ou temos que arranjar maneira de ter, que é ter um bom suporte por trás. E quando eu digo ter um bom suporte por trás, se pudesse ser monetário, ainda melhor, né, obviamente, mas eu digo é mesmo um apoio das pessoas que estão contigo. E eu sinto muito isto, e principalmente por parte da minha família. A minha família é um suporte enorme, e agora estou a falar no meu caso em específico. E lá está, mas não tem que ser família, pode ser amigos, o que quer que seja, ter pessoas que nos suportem e ficar perto dessas pessoas, porque são as pessoas que mesmo quando tudo corre mal, nos vão ajudar a levantar e nos vão ajudar a seguir o nosso caminho. E acima de tudo, eu acho que isso é o mais importante, mantermos fiéis a nós próprios, trabalharmos o suficiente e de maneira inteligente, fazer um bocadinho daquilo que gostamos todos os dias, explorar e ter um bom suporte por trás. Acho que são as minhas maiores dicas para... Não digo para ser bem sucedido, acho que é um bom trabalho para ser bem sucedido, mas para ter longevidade enquanto bailarino, porque eu acho que é um mundo e uma carreira muito psicológica, e é um trabalho também muito psicológico, e acho que se nós não tivermos se nós não tivermos bem cientes daquilo que nós somos e pessoas que nos ajudem a manter no caminho certo, acho que é fácil perdermos-nos durante o caminho. E quando eu digo perdermos, pode ser ou estamos a fazer uma coisa que não gostamos tanto, e às vezes é necessário fazer coisas que não gostamos, atenção, é isso que eu quero que o pessoal pense. Nem todos os trabalhos vão ser aquilo que nós queremos fazer, mas são necessários fazer. Okay? Há coisas porque nós não estamos num meio onde nos é permitido fazer só aquilo que gostamos. Às vezes, lá está, porque é assim, eu gosto de dança, mas há coisas dentro da dança que eu gosto mais do que outras. E lá está, e se eu pudesse fazia só aquele bocadinho, mas não posso. Portanto, eu às vezes tenho que pegar neste bocadinho que eu não gosto tanto, e isso, quando eu abri o meu espaço, foi uma coisa que eu aprendi bastante, que foi, para conseguir que isto funcione, eu tenho que ir trabalhar noutro sítio qualquer, até isto ser sustentável por si só. Yeah. E numa fase inicial foi muito assim. Numa fase inicial foi, tenho que ir à procura, tenho que fazer coisas que eu não gosto, se calhar. Tenho que ir fazer tipos de trabalhos que se calhar não me dizem tanto, mas que me ajudam a manter o meu sonho de pé. E portanto, se eu estou a trabalhar para o meu sonho, eu estou feliz. E, no fundo é um bocado É uma boa motivação. Diz-me uma coisa, também quais são as outras pessoas, personalidades ou até mesmo locais que te inspiram não só a nível pessoal, a nível criativo, a nível sonhador? O que é que tu sentes que te inspira? É assim, a nível de dança, concretamente, eu sinto que sou muito inspirado pela scene em LA. Portanto, tudo o que acontece em LA, eu sinto que inspira-me bastante. É assim, se for para dizer alguns nomes, grupos como os The Company, os GRV, os Kinjas, pronto, são grupos que eu gosto mesmo do trabalho e que identifico-me bastante com aquilo. Tanto que durante muitos anos era o meu objetivo. O meu objetivo era sair e ir para fora e ir para aquele meio. À medida que que me fui descobrindo, não só enquanto bailarino, mas enquanto pessoa, senti que se calhar não fazia tão parte da minha personalidade. Eu sou uma pessoa que gosto de estar perto daquilo que me é familiar, e senti também que queria desenvolver alguma coisa cá em Portugal e queria dar ferramentas, queria ser uma das pessoas que dá ferramentas ao pessoal que está cá dentro para conseguir ser como o pessoal que está lá fora. Ok? Isto, não obstante, é obviamente que sempre que possível ir fazer formação, sem dúvida, isso eu acredito sinceramente. Agora, o viver, desculpa, Luís, o viver lá fora é uma coisa que para mim, com o passar do tempo, foi uma coisa que foi perdendo um bocadinho a sua cena. A nível de motivação, portanto, o pessoal de LA motiva-me imenso. Lá está, não é tanto o motivar, é o inspirar.
Eu olho para aquilo e o querer chegar àquele nível e trabalhar para isso. Mas a nível de motivação, era o que eu estava a dizer, era o que eu estava a dizer há bocadinho no início, tudo motiva. Eu acho que a motivação parte muito... Motivação lá está, que tu vives alguma coisa que te faz querer fazer alguma coisa. E eu acho que isso pode ser qualquer coisa. Eu posso estar em casa, posso estar a ter uma conversa qualquer e aquilo motivou-me muito. Eu posso estar sem fazer nada e só o facto de estar sem fazer nada motivou-me a fazer alguma coisa, percebes? Eu posso fazer tanto que ao estar a fazer tanto estou motivado para fazer ainda mais, percebes? E, portanto, a motivação acaba por ser, no meu caso, a motivação é acontecimentos, são pessoas, vivências, isso para mim é o que me dá motivação, é aquilo que eu passo no meu dia a dia e a maneira como eu transponho isso para aquilo que eu faço em cima de palco, no fundo. Fixe. Eu, por acaso, confesso que estava à espera, como vejo de uma resposta diferente, no sentido em que vejo-te pôr às vezes muitas cenas de outras personalidades e muitas pessoas conhecidas, que confesso que aprendi algo novo com a tua resposta, no sentido mais relativamente à dança. Outra coisa que eu estou muito curioso, que é de saber, eu lembro, a dado ponto, e ainda agora, tu não só tens a parte de dança, mas também tens a parte do fitness e do desporto ligado a ti. Isso foi uma coisa, falaste-me há bocado que a necessidade de fazer coisas que não gosto tanto. Estás necessariamente a falar disso, ou isso foi uma coisa que eu também gosto de fazer isto, eu fiz desporto durante muito tempo, vou fazer isto e juntaste duas coisas que gostas muito, ou foi tanto, olha, estou também a fazer isto porque também tenho de pagar as contas e sentes que foi por isso que começaste? Não, lá está. Eu antes de fazer o meu curso como técnico de exercício físico e de optar por trabalhar também como personal trainer, o que eu tinha em mente foi o exercício físico era uma coisa que eu já fazia regularmente e eu sou um tipo de pessoa que eu acredito no ter um plano B. E então o que não significa que, lá está, o meu plano B não invalida o plano A. E às vezes até se complementam, percebes? E isso foi uma coisa que eu comecei a sentir, que foi, ok, se eu puder saber mais sobre isto, que é uma área que eu me interesso e que eu até vou lendo e que vou gostando, se eu conseguir saber mais sobre isto, e isto vai beneficiar na minha aula, lá está, vai beneficiar em muito, não só a nível monetário, porque eu consigo trabalhar enquanto personal trainer também e ganhar mais dinheiro, é mesmo assim, mas sinceramente porque eu gosto e uma coisa que me interessa é, eu gosto de saber como é que o meu corpo funciona. Eu gosto de saber, tipo, se eu faço isto, porque é que eu consigo fazer isto? Como é que o meu corpo me põe a trabalhar para eu fazer este movimento? A nível muscular, a nível articular, tudo o que acontece, e eu acho que isso melhorou-me também muito a nível de pedagogia, enquanto professor, poder explicar aos meus alunos exatamente o que é que eles têm que sentir, como é que o corpo deles tem que mexer, porque é que aquela articulação se mexe desta forma, qual é o grau de amplitude que aquela articulação pode ter, porque é que conseguimos fazer isto mas não conseguimos fazer aquilo, são coisas importantes e lá está, e foi uma área que eu fui por aí mesmo porque eu gostava também e é uma coisa que eu gosto. Agora, se me perguntares se eu gosto mais disso ou de dançar, eu gosto sem dúvida mais de dançar. Isto não está nem sequer em cima da mesa. Se houvesse uma balança isto estaria super desequilibrado, mas lá está, é aquilo que eu digo, na tua vida tu podes gostar de fazer muita coisa e eu acredito nisto, que é o ter um plano A, que é aquilo que tu gostas mesmo de fazer, e ter um plano B, que é aquilo que, ok, consegues estar mais sólido com aquilo, ajuda-te no teu plano A, mas não são necessariamente dependentes um do outro, ok? E é isso que tem que acontecer. Portanto, são duas áreas que eu gosto, de facto, e que desenvolvo, e que lá está, e que tenho desenvolvido ao longo dos últimos anos, e pretendo continuar a desenvolver, porque são sem dúvida duas aulas que eu gosto. Eu gosto mesmo de treino e gosto mesmo de dança. Portanto, são duas coisas com que eu me identifico. Portanto, sim, não foi um dos casos em que Sim. fazer uma coisa, não, eu procurei mesmo porque era uma área em que eu estava de facto a ficar cada vez com mais interesse.
Isso é muito bom. E falando por acaso um bocadinho nisso do futuro e sabendo que nada é certo, porque nunca sabemos como é que esta situação da pandemia vai finalizar, esperemos que bem e que seja pouco. Em termos de futuro, o que é que tu gostarias para ti, na tua carreira, a nível pessoal, a nível do desporto, a nível da dança? O que é que sentes que motiva o Rui a chegar lá? Onde é que tu sentes o que é que gostarias de fazer até ao fim da tua carreira e qual é que é as coisas que te motivam todos os dias a acordar da cama e a dizer, olha, não, hoje vou continuar a tentar ser a melhor versão de mim. Ok. Ahm, então, basicamente, aquilo que eu tenho em mente e ambições minhas para o futuro, gostava, acima de tudo, de começar a representar Portugal fora de Portugal. Ou seja, levar pessoal nosso a representar o país fora é uma das minhas ambições. Aliás, era uma das coisas que estávamos a trabalhar para que se proporcionasse antes disto tudo acontecer, Sim, sim, sei. mas pronto, não foi possível. Vocês E foram à Holanda, não foi ao Hip Hop Unite? Eu lembro-me que vocês foram um sim, dos foi a grupos. nossa primeira, foi a nossa primeira experiência fora de Portugal e estávamos já a preparar outras com outros campeonatos também fora de Portugal, que pronto, acabou por não se concretizar por toda esta questão da Claro. pandemia. Um, mas é uma coisa que sem dúvida está nos meus planos para daqui para a frente. E gostava também, a nível de treino, estavas-me a perguntar também a nível de treino, a nível do personal training, gostava sinceramente de fazer algo que fosse direcionado e focado para bailarinos. Acho que, acho que é uma área que não tem muita exploração cá em Portugal. E acho que nós não olhamos para o bailarino como um atleta. Nós Yeah. olhamos para o bailarino só como um artista. E depois entra aqui aquela questão de a dança é arte ou é desporto. Eu acho que tem um pouco dos dois. Porque a questão é, tu crias arte, mas para criar essa arte tu usas o teu corpo. De maneiras que são necessárias serem trabalhadas atleticamente. Portanto, lá está, porque tu para teres uma certa amplitude de movimento vais ter que treinar essa amplitude de movimento. E para treinar essa amplitude de movimento tens que ter um plano de treino, tens que ter um seguimento para chegares àquele ponto. E portanto era uma coisa que eu gostava de fazer, era focar-me numa coisa que fosse mesmo direcionada para bailarinos e para preparar bailarinos. E lá está, e no fundo é continuar o trabalho que tenho estado a fazer, continuar a crescer o meu sonho, neste caso, O teu e projeto, yeah. continuar, O teu exato, projeto da tua escola, yeah. certo, continuar a fazer com que a escola cresça, continuar a fazer com que o grupo cresça, e lá está, porque as duas estão dependentes uma da outra, portanto, se o grupo crescer, a escola vai crescer também. E no fundo é isto, e continuar a trabalhar e fazer para que as coisas continuem a. Lá está, não diga correr como estão a correr agora, porque podem correr melhor, obviamente, mas a correr pelo menos como estão agora, no fundo, que é, ok, vamos conseguir manter-nos até isto voltar a encarrilar e podermos voltar a fazer todas as coisas que gostamos de fazer. E enquanto bailarinos todos nós sabemos que o palco faz-nos muita falta. E a adrenalina de ter atuações, de ter competições, lá está, isto faz-nos falta e dá-nos vida e dá-nos motivação também, é uma das coisas que nos motiva imenso. E no último ano fomos privados de tudo isso, mas acredito que vamos conseguir passar isto e vamos voltar a fazer aquilo que gostamos de fazer. Acredito também no mesmo. Para terminar, qual foi o momento mais feliz ou mais, sei lá, este é bem difícil porque o mais feliz às vezes não foi aquele que sentiste mais realizado, mas podes dizer um momento em que tu sentiste que foi muito importante para ti, não só como pessoa, como bailarino, como coreógrafo, um momento especial para ti. Vamos pegar. É assim, ok. Então, enquanto bailarino, exclusivamente foi a primeira vez que pisei um palco. Foi uma sensação que eu não estava, lá está, eu não estava à espera. Eu estava a fazer aulas de dança naquela vou-me divertir, estás a ver? Mas a primeira vez que pisei um palco fiquei assim, fogo, eu gostei mesmo desta sensação.
foi uma sensação que eu gostei mesmo bué. E então, sem dúvida, foi um dos momentos em que eu me senti melhor. Enquanto bailarino, enquanto profissional, no geral, foi a inauguração da escola de dança, sem dúvida. Depois de bater de frente com essa questão que tu estavas a dizer das papeladas todas, das burocracias, e bati de frente com aquilo e fiquei assim, fogo, eu não vou conseguir fazer isto. Está aqui! Eu realmente senti que aquilo estava feito e tipo, o espaço foi aberto ao público, eu fiquei assim, yes, consegui, ok, então agora vamos manter isto. Portanto, no fundo foi um bocado essa a sensação. Epá, e a nível pessoal há muitas coisas que lá está, eu não te consigo dar um momento, a nível pessoal não te consigo dar um momento mais feliz. Eu sou aquele tipo de pessoas que eu consigo dizer sinceramente que sou uma pessoa feliz. E lá está, e isto deve-se muito ao facto de eu consigo fazer aquilo que eu faço, eu tenho pessoas por trás que me apoiam, e lá está, acabo por ter não tenho ainda tudo aquilo que quero ter, mas tenho o mais importante. E eu acho que enquanto assim for, tenho todos os motivos para ser feliz, e eu acho que é isso que temos que nos focar hoje em dia, que é, se fazemos o que gostamos e conseguimos dar-nos a esse luxo, porque hoje em dia eu acredito sinceramente que fazermos o que gostamos é um privilégio, e conseguimos fazer isso e ter pessoas que nos apoiam e que estão connosco, acho que é o caminho certo para sermos felizes e para conseguirmos fazer tudo o que quisermos. Olha, isso são umas palavras mesmo muito bonitas e ficamos com isto. Olha, queria agradecer a toda a gente que nos está a ouvir. Apoiem o Rui, apoiem os Convictions e a escola dessa Conviction. Vão checar o trabalho dele. Não se esqueçam de subscrever, partilhem o podcast. Façam perguntas, digam quem é que gostariam que a gente entrevistássemos a seguir, digam quais são os assuntos que gostariam de saber, para a gente poder também vos ajudar, que no fundo esta plataforma é para vocês. Portanto, olha, até ao próximo episódio e um grande abraço. Obrigado, Rui. Desculpa me interromper. Faz mal. E pronto, era só para agradecer ao pessoal que esteve a ouvir também e para dizer para o pessoal apoiar. Acho que o que estás a fazer é uma cena fixe, promover conversa com diferentes pessoas, ver vários pontos de vista, porque eu acho que também é uma maneira de nós evoluirmos, é percebermos como é que as outras pessoas pensam, e crescer também com isso. Portanto, parabéns a ti também pelo trabalho que estás a fazer. Eu acho que tem a ver com crescer juntos, e uma das coisas que eu tenho aprendido um bocadinho na pandemia é a gente não está, a gente, por exemplo, na dança, às vezes quando a gente vindo num meio pequenininho lá fora, e eu já estive algumas vezes lá fora, se não queria que terminar, queria já estar terminado, mas pronto. Mas já que agora tocaste isso, tenho que te explicar. Vindo da plataforma de quem vem lá fora, por exemplo, eu tive algum tempo em Nova Iorque, e o mundo sendo maior, não significa que não haja competitividade, e há, mas é mais dispersa. Então, aqui a gente está mais formatados para lutar um bocadinho pelas oportunidades uns com os outros, para não nos unirmos tanto. E quando a gente se une, a gente consegue coisas fantásticas. E não é, tu sabes também como eu, as poucas vezes que bailarinos talentosos se uniram foi quando ganharam coisas. E quando fizeram magia. E eu acho que, vindo de um patamar com esta pandemia, que ficámos cada vez mais isolados, nós não estamos sozinhos. Todos nós bailarinos passámos pelo mesmo. E não só em Portugal, em todo o mundo. Isto foi igual para todos. E eu acho que podemos aproveitar esta oportunidade em que tudo fez reset para, quando tudo voltarmos a batalhar todos uns com os outros e irmos cada um em direções opostas, ou crescermos todos juntos e fazermos uma comunidade de dança em Portugal e no mundo, seja onde for, melhor. E eu acho que eu não só pessoalmente quero aprender com os outros, com os meus pares, com pessoas que eu conheço, pessoas que eu não conheço, quero estejam dispostas a partilhar também, porque eu aprendo e no fundo quero fazer aquilo que tu também fazes. E por isso é que eu também quis falar contigo, que é dar aos jovens, a pessoas que, quando eu comecei a dançar, não fazia a mínima ideia o que era tudo isto que a gente fizemos agora, poder dar ali uma basezinha. Podem ser 15 pessoas, podem ser 20 pessoas que vejam isto. Mas eu quando era puto, e se calhar tu também não, quando querias pesquisar sobre isto, não havia nada. Não tinhas de perguntar a outras pessoas, ou tiveste de pesquisar por ti. É importante nós também passarmos a mensagem, não só que podes fazer o que tu quiseres, mas explicar como é que tu o fizeste, porque assim estás a dar a pegada e mostrar também que nós podemos fazer a mesma coisa, mas estamos juntos, e eu aprendo contigo. Acho que
toda a gente aprende a falar uns com os outros e é por isso que a gente faz este podcast e a gente tem esta conversa. Portanto, mais uma vez, obrigado. Não sei se queres dizer mais alguma coisa. Obrigado eu e pronto, concordo plenamente com o que estavas a dizer. Olha, mais uma vez, obrigado a todos. Vão checar o trabalho do Rui, o Rui é muito bom. Vão checar a Escola Dança Conviction, ok? Apoiem o pessoal da dança, apoiem, voltem às aulas, que é muito importante agora, que o pessoal precisa. Os vossos projetos, a vossa Escola de Dança precisa de vocês outra vez. Portanto, voltem às aulas e, como o Rui disse, o mais importante, sejam felizes. Peace.